Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos apenas concluir o assunto de quinta-feira, onde nós podemos ver sobre o caráter da geração dos últimos dias. Deixe-me ler apenas o texto que nós vamos estudar hoje. Não quero prolongar muito nessa palavra, quero apenas fazer a conclusão dessa parte. Abra suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 1. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, o capítulo 13, o versículo 1, deixe-me colocar alguns pontos importantes deste assunto: o caráter da geração dos últimos dias. O apóstolo Paulo, em 2 capítulos da sua epístola, ele vai nos dar uma exposição doutrinária acerca da volta do nosso Senhor Jesus. A primeira ocorrência onde Paulo fala da vinda do nosso Senhor Jesus está em 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 50 a 57. E a segunda porção está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o 18. Se você ler esses 2 capítulos, você vai entender o que Paulo fala para a igreja acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção, porque Paulo também, ele faz 2 alusões sobre o tempo, toda a atmosfera, toda a realidade espiritual acerca do caráter da geração que estará aqui no tempo da volta do Senhor. Nesses 2 capítulos, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, o enfoque de Paulo é a igreja. Nos 2 textos, um já estudamos, o outro estudaremos hoje. O enfoque de Paulo é falar sobre o mundo, é mostrar a atmosfera espiritual e moral do mundo. Você sabe muito bem que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai nos advertir acerca do caráter do anticristo. Porém, este não é o nosso assunto agora. O nosso assunto é ver estas 2 profecias paulinas, onde ele escreve para Timóteo. E nós sabemos que essas são as suas 2 últimas cartas. Podemos dizer que aqui estão os últimos assuntos do coração de Paulo, não apenas para Timóteo. Espiritualmente nós temos que olhar a igreja. Não podemos pensar que algumas dessas cartas apostólicas, embora foram direcionadas a pessoas e igrejas, nós não podemos pensar de maneira restrita que estas cartas pertencessem de maneira restrita a igrejas naquele tempo ou a pessoas que viveram aquela época. Nós temos que entender que estas cartas, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, e o objetivo de Deus é toda a sua igreja, em todo o tempo, e especialmente o seu povo, que estarão vivendo aqui os últimos dias. Então prestemos atenção. Vamos ler esse texto com muito cuidado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler e vou tentar traduzir em conformidade com o texto original estas palavras, porque são importantes. Está assim: sabe porém, esta frase, sabe porém, significa não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Ingênuo aqui significa não seja ignorante.
Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta palavra difícil significa preocupante, dias perigosos, dias delicados, pois os homens serão egoístas. A tradução aqui, os homens serão amantes de si mesmos. Irmãos, vocês não estão lendo o jornal, vocês estão lendo a Bíblia. Vocês não estão vendo nenhuma crítica moderna acerca do homem do século 21. Nós estamos lendo um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, dizendo que nos últimos dias, exatamente estes dias que nós estamos vivendo, profeticamente falando, estes são os últimos dias. Se 97% de todas as profecias já se cumpriram e faltam apenas 3% de todas as profecias para fechar o cânon profético, será que nós podemos imaginar que existe uma outra geração após esta? Não. Esta é a geração, creio eu, pessoalmente, creio eu, esta é a geração que irá ver o anticristo, que irá ver o seu império florescer. Esta é a geração também, e uma geração muito especial, que virá Cristo descer, arrebatar, buscar a sua noiva, estabelecer o seu reino nessa terra, esmagar a cabeça de Satanás, aprisioná-lo por 1000 anos, estabelecer o reino milenial, onde ele e sua igreja reinarão por 1000 anos sobre esta terra. Esta é uma geração que verá o juízo de Deus por meio das 7 trombetas. Esta geração, nós hoje vivemos com crianças aqui, jovens nessa terra, homens e mulheres, que viverão mais de 1000 anos de vida. Aqueles que sobreviverem ao juízo das nações, entrarão para o milênio. E mais digo a vocês, a igreja do Senhor, ela experimentará o seu auge, o seu maior avivamento, o mais íntimo e profundo avivamento, diferente de todos. E como diz Paulo em 1 Coríntios 15, também em 1 Tessalonicenses 4, ela será levada aos altos, ou às esferas mais altas, e ali se encontrará com Cristo Jesus, o seu noivo eterno. Eu creio nisso, irmãos, e eu creio que o Senhor está falando a esta igreja nesta manhã. Então diz aqui, amantes de si mesmo, uma geração amante de si mesmo, uma geração ególatra. Nós vivemos uma geração ególatra. Ego não converte. Nenhum cristão pode dizer, graças a Deus meu ego converteu, agora estou com o ego convertido. Seu ego não converte. Sabe o que o nosso ego precisa? Que a cruz de Cristo esteja encravada nele. Sabe o que o nosso ego precisa? Ser esmagado pela cruz de Cristo. Ego não converte. Não se iluda, não se engane. Boa parte do fracasso de muitos cristãos é o ego ferido, é o ego não tratado. Vamos deixar que o Senhor, Ele por meio das suas providências, pelo trabalho da cruz, pelo trabalho da palavra, trate com o nosso ego, trate com a nossa carne, trate com a nossa personalidade. O ego é o centro da nossa personalidade. Que este velho homem adâmico esteja debaixo do senhorio da cruz de Cristo Jesus. Homens amantes de si mesmo, avarentos. Sabe o que significa isso? Amantes do dinheiro. Que geração é esta, irmãos? A nossa geração. Uma geração que não é apenas ególatra, uma geração que ama o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas escravizadas pelo dinheiro, pessoas que vivem sufocadas pelo dinheiro, pessoas que vivem governadas pelo dinheiro, pessoas que idolatram o dinheiro. Nós somos a geração do pior tipo de consumo que existe, que é o consumo voltado unicamente para o prazer. As pessoas vivem achando que nunca vão morrer,
Elas acham que para a sepultura, aonde elas vão, elas poderão levar o seu dinheiro, poderão levar o seu nome, poderão levar a sua riqueza. Irmãos, naquela sepultura, se um dia eu e você entrar, sabe a única coisa que nós vamos levar? As boas obras, como diz o livro de Apocalipse, no capítulo 14, com relação aos santos, diz que as suas boas obras os acompanham, porque um dia, depois daquele túmulo, eu e você teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, e ali será julgado todas as nossas obras, aquilo que tivermos feito por meio da nossa vida, por meio do nosso corpo. Aí Deus vai julgar se é ouro, prata ou pedras preciosas. Do contrário, será madeira, palha e feno. Isso não vai resistir o fogo do justo juízo de Deus. Amados irmãos, vamos nos encher do Espírito Santo a cada dia, para que Ele nos leve à prática das boas obras. A Bíblia diz que nós somos um poema de Deus, somos feitura dEle, criados em Cristo para as boas obras. Obras não tem a ver com a nossa salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Salvação não, porém reino sim. O reino dos céus é conquistado à força, com esforço. Paulo diz: com luta é importante vocês alcançarem o reino dos céus. O reino é o caminhar da vida cristã. O reino é o viver da vida cristã. Salvação é crer. A salvação do nosso espírito nos foi dada quando cremos. Quando nós cremos, quando nós pela fé recebemos Cristo, nosso espírito foi vivificado. Agora a nossa alma está sendo santificada, e amanhã o nosso corpo será glorificado. Então, meus irmãos e irmãs, observem isto com muito cuidado. Ele diz assim: avarentos, amantes do dinheiro, jactanciosos. Sabe o que é isto? Uma pessoa pretensiosa, ou então uma pessoa que gosta de ostentar, pessoa orgulhosa, uma pessoa fanfarrona. Tudo para ele é festa, vive a vida como se fosse uma festa, não tem responsabilidade no viver, brinca com a sua vida. Esse é o jactancioso, é aquela pessoa que gosta de ostentar, gosta de mostrar. Meus irmãos, nossa vida tem que ser como um jardim escondido. Este foi o pecado de Sansão. Sansão, ele tinha uma vida de consagração, e na vida de consagração de Sansão estava a sua força e o seu poder espiritual. Ele foi sendo um fanfarrão. Veja a vida de Sansão: festas, mulheres, brincadeiras. Ele começou a banalizar o sagrado, começou a brincar com a sua consagração. A consagração era a fonte da sua força, não era ele, era a consagração. Quando ele brincou com a sua consagração, ele perdeu a sua força, ele ficou cego e terminou seus dias amarrado, acorrentado a uma roda de moinho, sendo um espetáculo ridículo para aquele mundo pagão. Meus irmãos, nós não podemos ser um espetáculo ridículo para esse mundo. Nós somos o testemunho de Deus na terra, somos a sua igreja, somos o seu povo, um povo especial, um povo exclusivo, um povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para ser seus filhos ruiós, filhos maduros, aqueles que Deus amou eternamente, com amor infinito, aqueles os quais Ele não apenas escolheu, mas hoje Ele está trabalhando o caráter do seu Filho neles, para que eles possam ser conformados à imagem de Cristo. Este é o coração de Deus em relação a mim e a você. Nós não somos gentinha, como o mundo diz, crente. Eles falam num tom pejorativo. Não é ser crente, isso não tem nada a ver conosco. Religioso, isso não tem nada a ver conosco. Nós somos a família de Deus, nós somos uma casa espiritual, nós somos o testemunho de Deus na terra, nós somos a igreja com I maiúsculo. Nós somos este povo lavado e remido e perdoados eternamente pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos um povo que foi comprado pelo mais alto preço, a vida de Deus. Deus deu a vida dele pela nossa vida.
É pouco isso para você? Claro que não. Nossa mente não consegue alcançar o fim disso. Somos um povo especial. Então veja isso, jactanciosos, pessoas pretensiosas, orgulhosas, fanfarronas, porque aqui, irmãos, que muitos estão perdendo o vigor espiritual, seu orgulho. Quando você coloca o seu coração neste mundo e nas coisas deste mundo, você não entende o propósito de Deus ter te dado as coisas, você não entende o propósito desse emprego, você não entende o propósito da sua vida, você não entende o propósito da sua conta bancária, você não entende o propósito de ter um carro, ou de não ter, você não entende o propósito de nada, está aí, ansioso, desesperado, não sabe o que fazer, não sabe quantos buracos a mais tem que cavar para ficar escondendo as coisas. Comece a viver tudo segundo o propósito de Deus e para a glória de Deus. Isso envolve responsabilidade, não é privilégio não. Não é privilégio você ter o que você tem não, é responsabilidade. Porque senão vai virar uma busca compulsiva pelo dinheiro. Nós vamos fazer culto aqui, incentivando os irmãos a gastar, a comprar, a ter, e vamos usar isso, forçando os irmãos. Meu irmão, se você quer ter 1 milhão, então oferte 1.000, olha aqui, a obra do Senhor, estamos precisando de dinheiro, vai virar essa compulsão louca. Nós vamos ter que contratar aqui profissionais da mentira, para enganar vocês. O que a igreja precisa, irmãos, é ser conduzida pelo fiel pastor, pelo grande pastor, pelo bom pastor, pelo supremo pastor das nossas almas. Ele com a vara, ele com o cajado, por meio dos vasos constituídos, ele nos levará às águas de descanso, aos pastos verdejantes. Ele vai preparar em meio a todas as lutas, ele vai preparar para mim e para você uma mesa no deserto. Nós vamos comer o melhor dessa terra. E alguém diz assim, está vendo, irmão? Olha aí, você acabou de se contradizer. Vamos comer o melhor dessa terra. O que é comer o melhor dessa terra? É comer uma feijoada no café da manhã? Uma vaca atolada no almoço e um churrasco na janta? Isso aí, irmãos, é só criar protuberância estomacal. Isso aí é cavar sepultura com garfo e uma faca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Comer o melhor desta terra é alimentar de Cristo. Cristo é o nosso melhor alimento. Ele diz, quem come de mim, por mim viverá. Agora, você está falando de dinheiro, então, o Bill Gates, ele tem uma fé muito maior do que a nossa, porque com certeza, irmãos, ele come melhor do que nós, ele tem alguns 100 bilhões de dólares lá sobrando na conta dele. É assim que nós vamos avaliar a vida? Você coloca no carro assim, foi Jesus que me deu, para no sinaleiro, aí vem um cara, um espírita, um ímpio, sei lá, um depravado, para com a BMW. Aí o ímpio que está atrás de vocês, dois olhando, esse carro foi Jesus que deu para ele. Poxa, mas podia ter dado melhor. E esse cara aqui? Vai que ele não é crente. Quem foi que deu para ele? Quem deu para ele com certeza é melhor do que esse aqui. Nós reduzimos Deus às nossas coisas, irmãos. Nós colocamos Deus muito pequeno na nossa caixinha de promessa. Nós precisamos relacionar com Deus grande. Ele não está preso a tempo, a espaço. Nós não podemos coisificar Deus. Nós temos que ir aos pés dele. Entender, Senhor, essas migalhas que estão nas minhas mãos, é a superabundância do Senhor para a minha vida, é aqui que eu vou encontrar o meu prazer em Ti, a minha alegria em Ti, porque quando Deus te dá algo, Ele quer que você encontre o prazer nesse algo, não como um fim em si mesmo, mas que através desse algo você encontre o prazer nele, e você possa servir a Ele com isso. Então você vê aqui, irmãos, que exortação, pessoas jactanciosas, arrogantes, blasfemadores. Essa palavra fala de uma pessoa que difama, pessoa que gosta de falar dos irmãos, falar dos outros. É um tipo de pessoa abusiva, pessoa que fala mal, gosta de falar mal. Eu tenho repetidas vezes aqui dito aos irmãos, no dia que você sentar numa mesa, numa roda, e você vê irmãos maldosamente tocando na vida dos irmãos, não seja um difamador, um blasfemador passivo. Repreenda essa pessoa e saia de perto dela. Porque a Bíblia fala que Deus abomina um irmão que fala mal de um irmão. Provérbios capítulo 6. Deus abomina um irmão que fala mal de um irmão. Aqui está a palavra, blasfemo. Agora aqui, desobediente aos pais.
desobediente aos pais, sem respeito para com os pais. Meus irmãos e irmãs, eu fico impressionado com a atualização dessas frases, como elas se contextualizam perfeitamente nos nossos dias. Nós temos aqui muitos pais, e seus filhos estão aqui, pela graça de Deus. Eles têm dificuldade de entender esse texto, eu acredito. Estou vendo lá atrás o irmão Clarindo e a irmã Maurita. Eu acho que o irmão Clarindo lê isso aqui, ele deve ter muita dificuldade de entender isso. O irmão Dedé está ali, mas a irmã Nália, eles devem ler isso aqui, mas na minha época não era assim. Na minha época os filhos davam a bênção para os pais, não é? Os filhos vinham pedir a bênção para os pais. Os filhos tinham medo de errar por causa da face dos pais. Mas meu pai não está aqui, não é, irmã Regina? Os filhos tinham respeito da face do pai. Os filhos honravam a face dos pais. Hoje os filhos, se brincar, estapeiam a face dos pais. Hoje é os filhos que colocam os pais para calar a boca. Hoje é os filhos que diz para o pai o que é que eles querem, e os pais fazem o que os filhos querem. É a tirania dos filhos. Você vê que profecia nós temos aqui, irmãos, mostrando o caráter da nossa geração. Que geração é esta? Onde os filhos estão abusando, onde os filhos são desobedientes aos seus pais, onde os pais perderam o total controle dos seus filhos. Eu não estou lendo, eu estou estudando uma revista que foi publicada, pelo que me parece, 3 semanas atrás. E essa revista aborda o comportamento da geração Z. Geração Z, irmão, sabe por quê? Eu encontrei uma explicação dessa geração Z, porque ela é a última. Depois dessa, só não tem mais outra, irmãos. Geração Z, está lá na revista, geração Z, é a última. Aonde essa geração chegou, não tem outra. Sodoma e Gomorra estariam no jardim da infância na escola dessa geração. Geração perdida, onde os jovens estão agora falando sobre a multiplicidade de relacionamentos, onde tudo é válido contanto que você viva com amor. E que amor é esse, irmãos? Onde tudo é aceito, onde tudo é permitido. É permitido a moça namorar hoje com o rapaz e amanhã ela namorar com uma moça. É permitido a moça ir para dentro da sua casa e levar o seu namorado e os dois viverem ali de maneira promíscua, debaixo da sombra dos olhares dos pais. Isso é permitido, e um pai que pensa o contrário, ele é um atrasado. Se você pensa o contrário, você é preconceituoso. Hoje nós não podemos ter conceito, porque se você tem conceito, você é preconceituoso. Se você fala contra o homossexualismo, isso é preconceito. Não, não é preconceito, é conceito. Para mim isso é conceito. Mas você não pode ter conceito. Conceito é o que o mundo diz. Irmãos, nós não somos governados por este mundo. Entende? Nós somos governados por uma constituição maior do que a dessa terra. Nós somos governados pela palavra de Deus. Se nós perdermos o governo dessa constituição sobre nós, nós estaremos eternamente acabados. Porém, se por causa dessa constituição nós tivermos que ser perseguidos, odiados, presos e mortos por esse mundo, não tem nenhum problema. Nossa vida eterna eles não tiram. A nossa liberdade eles não tiram. Mas hoje, você não pode pregar contra isso. Hoje, os pais não podem mais disciplinar seus filhos com amor. Não. Porque é passível de condenação, até da perda do filho. Nos Estados Unidos, já é permitido os filhos divorciarem dos pais. O que eu tenho lido em revistas sérias, acerca do comportamento dessa geração, às vezes eu chego a pensar que eu não estou pronto, preparado para encarar tudo isso. Porque nós que temos os nossos filhos e pensamos nos nossos irmãos com seus filhos, é de provocar o mais terrível desespero. Eu chamo os irmãos a olhar isso com muito cuidado aos pés do Senhor. Vamos orar pelas casas uns dos outros. Meus irmãos, quando foi a restauração de Jerusalém no tempo de Neemias, eles edificaram suas casas ao lado das casas uns dos outros.
edificavam porta com porta. Isso é para sustentar, isso é para guardar. Vamos guardar os filhos dos nossos irmãos, vamos orar uns pelas casas dos outros. Se você vê uma mocinha, um rapazinho aqui entre nós, uma criança, fazendo alguma coisa errada, não censure, não condene, abrace, ame, ore com ele. Se você não tem liberdade de falar com os pais, fale com o Pai Celestial sobre essa casa, sobre essa criança. Vamos exercer, irmãos, o nosso dom, a nossa mutualidade uns com os outros sobre o cuidado dos nossos filhos. Não vamos apontar dedo, vamos levantar as mãos para os altos e pedir a Deus que Ele guarde a casa dos nossos irmãos. Vamos avançar na leitura. Desobediente aos pais, ingratos. A palavra aqui é desprezível, mal agradecido, e também tem um sentido de irreverente. Mas a palavra seguinte é que tem essa tônica mais forte, a gente vai estudar ela agora há pouco. Veja, ingratos, desprezível, mal agradecido. Isso se manifesta em muitas faces. Como nós não temos tempo suficiente para esgotar alguns desses vocábulos, vou continuar sendo um pouco superficial, mas encorajo vocês a ver isso com maior cuidado. Esta palavra aqui, ingratos, desprezível, mal agradecido, uma pessoa que não tem menor senso de reverência, de temor, pessoas que não são satisfeitas com nada. Deus dá uma medida, ela nem agradece por aquilo, já está buscando outra. Pessoas que não têm um coração grato a Deus, pessoas que não têm um coração grato a outras pessoas, pessoas que não sabem receber algo de bom coração, por isso tem dificuldade também de dar, de se entregar, mal agradecidos. Aí vem a palavra, irreverentes, aqui é profano, aqui fala de uma pessoa que tem um coração ímpio, uma pessoa que tem um coração mau. Outra palavra, desafeiçoados, uma pessoa insociável, pessoas que têm dificuldade de relacionamentos, pessoas fechadas em si mesmas, pessoas que não se abrem, pessoas que não se confiam a outros. Essas pessoas se isolam, se deprimem. Geralmente esse tipo de gente fica numa esfera sempre de avaliação e do julgamento dos outros, e elas sempre se acham melhor do que os outros, sempre estão na defensiva ou na acusativa. Pessoas insociáveis. Você fala uma coisa boa, ela responde com uma coisa má. Você fala uma palavra boa, ela logo em seguida já tem uma repreensão, ela tem uma acusação, ela tem uma condenação. Esse tipo de pessoa aqui que Paulo está falando. Uma pessoa irreverente, uma pessoa ímpia, ou uma pessoa que tem um coração ímpio, um coração mau. Digo para vocês, conversão, em primeiro lugar, é uma transformação do nosso coração. Coração na Bíblia fala do nosso caráter, fala da nossa personalidade. Nós sabemos que o ego é uma parte da nossa personalidade. Ego não converte, mas a nossa personalidade tem que experimentar o trabalho da cruz, e o nosso ego tem que ficar debaixo da cruz. Seus temperamentos, nossos temperamentos, seja ele fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, não mudam, mas eles precisam encontrar o equilíbrio pelo trabalho da cruz. Mas o nosso caráter tem que ser transformado. Vamos para mais uma outra palavra para que a gente avance. Desafeiçoados, sem afeição natural, insociável, agora implacáveis, agressivo, aquele tipo de pessoa que não se deixa persuadir, aquela pessoa que não se dobra, que não se convence. O que ela pensou ontem, ela pensa hoje e pensará amanhã. Pessoas duras para a palavra não penetra no coração dela. É esse tipo de pessoa aqui, implacável. Deus pode falar face a face com ela, mas ela não muda. Vou repetir, implacável, uma pessoa que não se deixa transformar, que não se deixa
convencer. O Espírito Santo, dentre tantas gloriosas obras que Ele veio realizar em nós, uma delas é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E muitas pessoas não são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque são implacáveis. Seus corações são duros como uma pedra. Eles ouvem, mas não desce para o coração. Eles ouvem, mas eles não recebem a palavra. E isso é muito sério, irmãos. Gostam da palavra, gostar da palavra é uma coisa, receber a palavra é outra. Gostar da palavra, no máximo que pode acontecer comigo, é me tornar um intelectual teológico. Mas amar a palavra é ter caráter transformado. Veja isso, implacáveis. Aí outra palavra, caluniadores, difamador, que acusa com falsidade, que faz comentários maldosos e maliciosos sobre as outras pessoas. Pessoas que gostam de tocar na moral dos outros. Pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Nós já tratamos um pouco disso sobre os blasfemadores. Esses blasfemadores, em primeiro grau, eles ofendem a Deus na vida das pessoas. Este outro ponto aqui, ofende o andar das pessoas diante de Deus. Meus irmãos, nós não somos pessoas perfeitas. Vocês, nós não somos pessoas perfeitas. Nós éramos pessoas que estávamos mortas em nossos delitos e pecados, mas Deus em sua misericórdia nos salvou. Ninguém aqui é melhor e nem espiritualmente maior do que o outro. Nós somos pessoas que carecemos da misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Necessitamos da graça do Senhor a todo tempo. Precisamos que o Espírito Santo nos encha a cada momento, para que nós possamos vencer. E tem dia que você está numa condição privilegiada, de graça, misericórdia, e do encher do Espírito, ajude a outros, mas vai ter dias, que você vai precisar ser ajudado. Então nós somos assim, irmãos, é uns levando a carga uns dos outros, é uns suportando aos outros. Suportar aqui não é tolerar, suportar aqui é como ser um esteio debaixo do seu irmão, é você muitas vezes colocar o seu irmão nos seus ombros. Isso é vida cristã, isso é comunhão, esta é a realidade da igreja. Não é um ambiente de fofoca, de maledicência, não. Nós precisamos ter temor de tocar na vida dos irmãos, porque quando tocamos na vida dos irmãos, é como se estivéssemos blasfemando de Deus. Pessoas que fazem isso, estão debaixo de maldição. A Bíblia é enfática, quando a Bíblia fala sobre aqueles que cometem o pecado da blasfêmia. A igreja é uma obra do Espírito Santo. Você é um milagre do Espírito Santo. Você pode não concordar com o seu nível espiritual de crescimento, você pode achar que você é o cristão mais fraco do mundo, mas eu quero te falar, você é alguém que Deus de maneira especial colocou os seus olhos, você é alguém que o Espírito Santo foi enviado, você é alguém que Deus está trabalhando em você por meio desta palavra. Você é uma pessoa que o Espírito Santo não desistiu. Deus tem um plano na sua vida. Então quando alguém toca nisso, está tocando nesta obra de Deus, nesta obra do Espírito Santo. Você pode não estar sendo este super crente que você gostaria de ser, mas você está do jeito que Deus quer e da maneira que Ele está avançando na sua vida. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer como Paulo: combati o bom combate. Um dia você vai ver que tudo cooperou para o bem do propósito de Deus na tua vida. Vamos aqui terminar. Sem domínio de si, aqui sem controle, intemperante, descontrolado, uma pessoa desequilibrada. Aqui fala do desequilíbrio em todas as esferas, espiritual, emocional, tudo. Pessoa desequilibrada na administração dos seus bens, porque quanto à administração dos nossos bens, nós precisamos ser mordomos de Deus, mas a pessoa não tem equilíbrio, só vive endividada, só vive em situação difícil, falta de domínio, falta de equilíbrio. A pessoa não tem
equilíbrio no trato na sua casa com os seus, pessoa destemperada, e por aí vai, irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo, características desta geração que nós estamos vivendo, cruéis, uma pessoa que não se deixa dominar, uma pessoa que tem um comportamento às vezes até selvagem, uma pessoa feroz, uma pessoa iracunda, aquela pessoa que quando ela ira, sai da frente, é uma característica visível. Nós estamos vendo aí, irmãos, pais de família que saem para o trabalho, abraçam suas esposas, despedem dos seus filhos, mas no caminho tem um contratempo, matam uma pessoa, e quando chega a noite, a esposa vai buscá-lo na cadeia. E o que aconteceu? Saí de casa, um cara me deu uma fechada, aí logo saiu, ali matou uma pessoa. Não é um criminoso, é um pai de família, mas a nossa geração é uma geração irada. As pessoas estão brigando porque estão perdendo lugar na fila, estão matando, estão atirando. Às vezes você ouve alguns fatos, é de surpreender, assustar. Não são criminosos, mulheres matando seus maridos, filhos matando seus pais, pura ira, descontrole emocional. Mas por quê, irmãos? Porque esta é a característica da nossa geração. As trevas do inferno estão cobrindo essa terra, e a igreja está aqui como luzeiro neste mundo. Então veja, irmãos, Deus está falando conosco de maneira muito clara. Inimigos do bem, aqui fala de pessoas que se opõem à bondade, a toda prática de bondade. E é interessante, a gente não tem como fazer agora a didática de Paulo com essas palavras. Aqui são 3 grupos que ele vai classificar, mas a gente não tem tempo de fazer isso. Traidores, a ideia dessa palavra no sentido original é de uma pessoa sedutora, uma pessoa que você não pode confiar. Ela seduz, mas ela te engana. É uma pessoa que não é fiel, ela seduz, mas você não pode confiar nela, ela não é fiel, ela não vai com você até o fim. E depois ele diz atrevidos, uma pessoa que age precipitadamente, não somente precipitada, mas uma pessoa despreocupada, uma pessoa que vive sem compromisso. Enfatuado, essa palavra também fala de alguém arrogante, alguém insolente, uma pessoa estúpida, mais amigos dos prazeres, isto é, o seu Deus são seus prazeres, do que amigo de Deus. Aí Paulo diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto poder, foge destes. Então, irmãos, eu quero parar por aqui, porque essa é só a leitura do texto. Nós agora iríamos prosseguir estudando todos estes vocábulos dentro da geração de Ló, a geração de Ló, a geração de Sodoma e Gomorra, como nós temos que aprender com a vida de Ló. Por quê? Por uma razão muito simples. Em Mateus 24, quando Jesus diz assim: com relação àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Nós sabemos que do ponto de vista da deidade, Cristo é Deus com Deus. Ele não era somente Deus com Deus, mas também ele era homem. E talvez ele estivesse se referindo a esta parte da sua natureza humana. Porém, naquela natureza divina, aquela natureza onde ele era 100% Deus, claro que não. Mas o enfoque não é esse, nem a discussão é esta. Ele diz assim: o dia e a hora ninguém sabe. No texto seguinte, aí ele nos dá uma chave estupenda. Ele diz assim: como foram os dias de Noé. Aí, irmãos, nós temos que fazer uma abordagem em Gênesis 4. Aí nós vamos descobrir todos os detalhes da vinda do nosso Senhor Jesus. Não serão detalhes diferentes do que estão nesses vocábulos que acabamos de ler. Portanto, aí você tem que ir para Lucas capítulo 17. Aí o nosso Senhor vai dizer claramente: assim como foram os dias de Ló. Então nós temos os dias de Noé e os dias de Ló. Os dias de Noé é uma parte do quadro, os dias de Ló é a parte final do quadro, para nós entendermos, porque o anjo chega para Ló e diz: foge, sai desta geração, sai do meio deste povo. Havia um mandato de Deus. Então nós temos que estudar o caráter de Ló,
E também a realidade contextual nos dias de Ló, porque aí nós vamos ter uma chave importante para compreender mais o caráter da nossa geração. Se o Senhor permitir, numa próxima oportunidade, nós vamos estudar isso. Vamos seguir aqui, meus irmãos e minhas irmãs, orando, pedindo ao Senhor pelas nossas casas, pedindo pelos nossos filhos. Eu conclamo vocês a uma oração, onde nós possamos verdadeiramente tocar Deus, com temor, com tremor, com reverência. Dias maus, irmãos. Eu sei que vocês estão aí olhando os jornais estupefatos. Eu sei que vocês estão olhando aí todas as últimas notícias e dá uma indignação, dá uma profunda tristeza. Mas, irmãos, vamos ser honestos. Falo especialmente aos irmãos que acompanharam os primeiros estudos sobre as 7 trombetas. O que aconteceu de diferente daquilo que nós já vínhamos estudando? Houve em algum desses estudos uma palavra de esperança para este mundo, de que as coisas iriam melhorar? O que me apavora em tudo isso não é a corrupção política, não é o que está acontecendo com a nossa sociedade do ponto de vista político, não é a guerra entre a verdade e a mentira, entre esquerda e direita. O que me deixa assustado não é este nível, não é esta esfera. O que me deixa assustado é ver a cegueira dos cristãos, é ver uma igreja que, assim como a justiça, está com os olhos vendados. O problema é que ela necessita de colírio, porque ela está cega mesmo, um colírio com poder profundo de abrir os olhos, porque além dela não querer ver, ela desconhece a visão celestial. Isto é, ela não consegue ver o mundo à sua volta, e ela não consegue ter uma visão mais alta, celestial. Ela não tem uma visão governante, por isso ela se espanta e cai no desespero. Irmãos, é claro, eu sei que grande parte das pessoas aqui, talvez todos, não posso julgar, assim como eu gostaria que esse governo que está aí saia. Pode entrar um pior, mas que o que está aí saia da frente. Talvez isso esteja no nosso coração, que a gente quer que ele saia, e que se o outro vai ser pior, amanhã a gente julga. Eu sei que 100% talvez dos irmãos aqui pensam assim, e penso também que 100% dos irmãos que estão aqui não tem uma expectativa em termos de segurança, em termos de esperança nas mãos desses políticos. A nossa esperança está no alto. O guarda de Israel não dorme. O nosso socorro vem dele, nossa provisão vem dele. Os irmãos têm enfrentado luta nos seus trabalhos, lutas nas suas empresas, tanta injustiça, uma carga tributária assombrosa. Mas, irmãos, qual é a solução? Se nós abríssemos um debate aqui, nós iríamos ouvir centenas de opiniões aqui. Eu diria para vocês, nada disso resolverá se nós não tivermos uma visão celestial, se nós não compreendermos o mover presente de Deus. Eu vejo muitos irmãos aí nas páginas sociais fazendo comentário, e falo para vocês, sabe o que eu acho do comentário de vocês? Um caminhão de tolice por metro quadrado. Eu acho que um cristão que enxergue pelo menos um pouquinho dessa Bíblia, no sentido de revelação, seria mais cuidadoso em proferir opiniões. Eu leio as opiniões e penso, meu Deus, eu não vejo os irmãos sérios com os quais eu ando nos púlpitos pelo Brasil, compartilhando desse pensamento. Eles estão com o pensamento lá no trono, eles estão ouvindo o mover do trono, e não o mover de Brasília. Eles estão escutando o que é que está acontecendo no lugar mais elevado do universo. E ninguém aqui na terra está disposto a escutar isso, porque as notícias não são boas, mas são essas notícias que vão salvar nossas casas, vão guardar os nossos filhos. Vai ser o dia que nós vamos ter que abrir nossas casas, nossos irmãos, os nossos filhos vão ter que entrar, aí nós vamos orar aquela oração que nós estamos aqui, ó, na garganta, para explodir, aquela oração que nós vamos dar um grito de maranata, escutando já o tropel do cavalo e seus cavaleiros vindo nos buscar. Então, meus irmãos,
crise financeira nós estamos passando, crise moral nós estamos passando, crise econômica, crises e mais crises, mas eu convido vocês a estar em Cristo. Em Cristo, esta é a frase, não é em crise. Não deixe se levar por isso. Ficamos tristes, indignados, ficamos assombrados com essa guerra de mentira. Como que pode? Como que pode? Contra as provas, fatos, e você vê tanta mentira, você vê pessoas mentindo descaradamente. Então, irmãos, não vê, vai colocar um hino para você ouvir, coloca um hino, é melhor colocar o hino do que ficar ouvindo esses mentirosos, esses profissionais da mentira. Coloca um hino, coloca uma mensagem para ouvir. Não vê jornal. Olha, você não vai morrer por ignorância. Esse tipo de ignorância eu gostaria de ter, porque muitos dos nossos irmãos aqui, eles lidam com isso lá na frente, irmãos, por causa do trabalho deles, e nós temos que orar por eles, temos que orar pelo Milton, temos que orar pelo Rogério, temos que orar pelo Vanderlei, por muitos irmãos aqui, que lidam lá na frente, lidam nessas instâncias, e todos nós sabemos do caráter dos nossos irmãos. Lembre desses irmãos, especialmente o Milton, que é um secretário municipal, que lida nessa frente. Imagina, irmãos, e graças a Deus, que o Senhor tem gente séria ainda, tem prefeitos sérios ainda, tem pessoas sérias ainda, tem irmãos lá que você sabe que é sério. Ore por eles, para que eles não percam o rumo, para que eles não se desesperem, porque para eles é mais difícil, porque eles lidam frente a frente com isso. Você sabia disso? Muitas vezes a igreja aqui não ora, esquece, nem sabe que esses irmãos estão ali vivendo confrontos no dia a dia, sendo afrontados, sendo abalados, tendo que participar de reuniões, onde eles têm que balançar a cabeça e dizer: Deus, eu não compartilho com isso. E a igreja aqui não sabe que os nossos irmãos estão dentro desse sistema muito mais do que nós, muito mais do que eu e você. Então eu quero pedir aos irmãos: ore pelos nossos irmãos, ore por eles, porque dá uma ideia, isso está errado, achar que lá do outro lado não tem Daniel. Existem muitos Daniéis dentro dessa Babilônia. Existe Sadraques, Mesaques e Abednegos dentro dessa Babilônia. Muitos dos nossos irmãos, a igreja tem o dever de orar por eles. Orar por eles, clamar a Deus: Senhor, guarde os nossos irmãos, dê a eles sabedoria e palavra na hora certa, porque eu louvo a Deus pelo caráter, pela integridade desses nossos irmãos. Não se desespere com isso, irmãos. Aquelas mãos furadas ainda continuam sustentando este universo. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos por esse tempo onde nós podemos ler tua palavra, extrair dela a tua vida, extrair dela a verdade, a revelação do caráter da nossa geração, essa geração caída, essa geração que está perdida, Senhor. Mas por outro lado é lindo, e aqui, Senhor, abra os nossos olhos para ver os nossos irmãos, ver os nossos irmãos que não se contaminam, ver os nossos irmãos que mesmo trabalhando dentro de secretarias, trabalhando dentro de governo, ó Deus, irmãos que trabalham diretamente com esta classe política, e eles são verdadeiras luz do Senhor, eles mantêm uma integridade espiritual, caráter espiritual. Senhor, nós louvamos a Ti pela vida dos nossos irmãos, e oramos para que o Senhor os guarde sempre, e dê a eles a sabedoria do alto, assim como o Senhor deu a José no Egito, assim como o Senhor deu a Daniel na Babilônia. Nós oramos pelos nossos irmãos, clamamos, Senhor, pela vida deles, e te louvamos pela integridade da vida deles, Senhor, porque esta é uma obra tua, é um ganho do Senhor na vida deles. Oramos, Senhor, pelos nossos jovens, oramos pelas nossas crianças, oramos, Senhor, para que as tuas santas mãos guarde-os de todo mal,
desse espírito maligno, deste principado, desta potestade, destes dominadores que governam esta terra. Nós pedimos o Senhor, guarde os nossos filhos, guarde as nossas crianças, guarde eles, ó Deus, guarde a mente deles, guarde os olhos deles, guarde os ouvidos deles. Nós te clamamos como tua igreja agora, como tua igreja que está aqui em teu nome clamando. Guarda a tua igreja, Senhor, guarde os nossos casamentos, guarde os nossos cônjuges, guarda-os em teu nome, guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas. Ó Deus, que haja no nosso coração um anelo profundo pela tua volta, que tudo que nós estivermos fazendo, nós estejamos fazendo para a tua glória. Tudo que nós estivermos realizando é para o louvor do teu nome. Nós somos um povo exclusivo, nós somos um povo separado, um povo consagrado, um povo distinto, um povo especial. Somos o teu testemunho nessa terra. E o Senhor disse que nos daria uma porta aberta. Nós queremos essa porta celestial aberta, Senhor. Nós queremos ver o mover celestial do Senhor nas nossas vidas nesses dias. Nós queremos ver o teu Espírito inundando os nossos corações, porque nós precisamos, Senhor, mais do que qualquer outra geração. Nós somos uma geração que necessita de uma intervenção do alto sobre nós, sobre nossas vidas, sobre as nossas casas. Senhor, dá-nos fome da tua palavra, dá-nos fome do teu Espírito, dá-nos fome de santidade, dá-nos fome da tua presença, dá-nos fome de ti, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor.